Quando eu me guardo em verdadeira santidade para Deus, no espírito, alma e corpo, Ele derrama sua unção sobre mim. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Paz do Senhor seja convosco. Esse é o programa Deixa Deus Te Santificar, com a missionária Mileixa Rivera, para a glória e honra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa oportunidade, esse privilégio que Ele nos concede nessa hora de recebermos a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos ir lendo a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se vocês tiverem alguma petição de oração, podem colocar lá embaixo nos comentários e assim a gente vai estar orando ao final da programação. Glória a Deus. Aleluias. Vamos ir lendo a palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Lemos a palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar nessa hora. Pai Santo, Pai bom, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos nessa hora. Muito obrigada, meu Deus, por nos conceder essa linda e rica oportunidade de recebermos a Tua palavra. Obrigada, eu te agradeço por me dar esse privilégio de pregar a Tua palavra nessa hora. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa dar entendimento, sabedoria para todos nós, meu Deus. Que nós possamos compreender a Tua palavra tal qual é, em nome de Jesus. E que também, meu Deus, nós estejamos disponíveis para cumprir a Tua palavra, para vivermos segundo a Tua palavra. Nos ajude, meu Deus, nos dê a força, meu Pai, para fazermos a Tua vontade. Precisamos da Tua presença, meu Deus. Precisamos mais de Ti, da Tua presença, da Tua palavra. Nos ajude a viver segundo a Tua vontade, meu Deus. No nome de Jesus. Oh, meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade, esse privilégio de pregar a Tua palavra. Mais uma vez, meu Deus, para a glória e honra do Teu nome. Não é para a glória do nosso nome, não é para a honra do nosso nome, é para a Tua glória, é para a Tua honra, oh meu Deus. Louvado seja Teu nome. Meu Deus, que o Senhor possa colocar as Suas palavras na minha boca, meu Deus. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda. Pai, nos ajude, nos dirija, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa quebrar as cadeias. No nome de Jesus. Que o Senhor traça a libertação. O Senhor faça a libertação para os cativos. No nome de Jesus. Obrigada, meu Pai. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje vai ser a vontade de Deus. E nós temos que compreender isso, meus irmãos. A vontade de Deus, a importância de nós compreendermos a vontade de Deus, aceitarmos a vontade de Deus. É muito importante isso. Precisamos viver segundo a vontade de Deus. Se eu já confessei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu preciso viver não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 16, Jesus disse o seguinte:
Mateus capítulo 16, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, e nos versículos 24, glória a Deus, ao 26. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, eu quero fazer ênfase nisso aqui que fala, que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então, para nós vivermos segundo a vontade de Deus, precisamos, meus irmãos, amigos, renunciar a nós mesmos. Se Jesus veio às nossas vidas e nós já aceitamos, a gente já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, precisamos compreender, meus irmãos, eu preciso renunciar à minha própria vida. Eu não posso viver mais como eu quero. Eu já não posso fazer segundo a minha vontade. Eu não posso fazer segundo as minhas ilusões, os meus próprios sonhos. Eu não posso viver mais segundo os meus objetivos, segundo as coisas que eu trazei para minha vida. Porque agora eu não pertenço mais a mim mesmo, agora eu pertenço a Jesus. Então, no entanto, o Senhor fala, Romanos capítulo 12, o Senhor diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Para nós aceitarmos a vontade de Deus nas nossas vidas, vivermos segundo a vontade de Deus, viver segundo ela, caminhar segundo ela, aceitar ela, precisamos não nos conformar com este mundo. Este mundo está corrompido, este mundo está deplorável, a cada dia mais está muito deplorável, esse mundo está aí corrompido. Tá muito corrompido esse mundo. Esse mundo tá cheio de pecado, lotado de pecado. E o Senhor fala para nós desfazermos essa aliança que temos, essa amizade que temos com o mundo. Precisamos fazer a diferença. Deus quer uma igreja que viva segundo Ele. Uma igreja que possa se sujeitar à palavra de Deus, que possa se sujeitar à vontade de Deus. Então, o Senhor fala assim: não vos conformeis com este mundo. O que é se conformar? Se conformar é se contentar. Se conformar, meu irmão, é se contentar, é fazer aliança, é fazer amizade, é ficar conforme com o que o mundo oferece, com o que o mundo quer que eu faça, com o que o mundo quer que eu viva. Mas Deus fala para mim: não sigas o mundo, não faça o que o mundo faz, não faça o que o mundo faz. Por quê, meus irmãos? Porque o mundo está a caminho à perdição. O mundo está a caminho à perdição e Deus fala para todos nós que temos que ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Então, nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é o desígnio de Deus. Esse desígnio de Deus, essa palavra, os mandamentos de Deus. O que dizer a vontade de Deus, meu irmão? A vontade de Deus é o que Deus quer. É os seus mandamentos, a sua palavra. A vontade de Deus é o desejo de Deus. O que é aquilo no que Ele toma prazer. Então, é essa vontade de Deus. E é isso que Deus quer que nós peguemos para nossas vidas. A vontade deles. A vontade dele, quer dizer. Então, Deus quer que nós aceitemos isso. Temos que aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes as coisas que Deus quer para a minha vida vão ir em contra o que eu quero, em contra o que eu desejo. Mas Deus fala assim: eu quero que tu faças segundo a minha vontade.
Se nós queremos mesmo agradar a Deus, ir para o céu, queremos ter uma vida com Deus, queremos viver segundo Deus, precisamos, meus irmãos, viver uma vida segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é o desejo, o desígnio de Deus. Quer dizer, então, o que Deus deseja para mim, o que Deus já trazou para mim, o que Deus planejou para minha vida. Muitas vezes, o que Deus planejou, e quer dizer a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Então, muitas vezes, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, vai contra o que eu quero, vão ir em contra o que eu desejo, o que eu anseio. Mas Deus fala assim, a minha vontade é boa. Minha vontade, ela é boa. Então, o que significa bom? Uma coisa boa, uma coisa, algo que é bom. Vamos ver o que significa isso. Então, que é conforme ao uso a que é destinado, quer dizer próprio, quer dizer de boa qualidade, quer dizer que tem bondade, competente, eficiente, agradável, útil, saudável, saboroso, que funciona bem, perfeito, virtuoso, nobre, seguro, garantido. Então, é essa a vontade de Deus. É boa. A vontade de Deus é útil. A vontade de Deus é saudável para mim. A vontade de Deus é competente. A vontade de Deus é eficiente. A vontade de Deus tem bondade, tem qualidade, entendeu? Então, a vontade de Deus é boa. Começamos com isso. A vontade de Deus é boa. Por que eu reclamo? Por que eu fico e eu vivo reclamando da vontade de Deus? Porque o que Deus deseja para mim é muito maior, muito melhor do que eu posso desejar, do que eu posso planejar. Porque a palavra de Deus fala assim, deixa eu pensar aqui, capítulo 55 do livro de Isaías. Vamos ver o que fala. Capítulo 55 de Isaías. 55. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 55. E nos versículos 8... os versículos 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os seus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Por que a gente reclama? Então, quando eu fico querendo contrariar a Deus, quer dizer que eu estou fazendo as coisas do meu jeito, não do jeito do Senhor, não da maneira que Deus quer. E aí eu fico contrariando a Deus e eu fico me condenando. Então eu vou ficar longe de Deus. Deus não vai tomar, Ele não vai tomar prazer em mim. Ele não vai se agradar de mim. Por quê? Porque eu fico contrariando a Deus. Se Deus diz que é para a direita, eu quero ir para a esquerda. Não, meu irmão. Eu preciso tomar uma decisão. Tem pessoas querendo ir para a esquerda. Querem ir para a esquerda. Deus quer na direita. É um exemplo, né? Estou colocando aqui um exemplo. Muitas vezes Deus fala assim: esse trabalho, esse negócio não é para você. Eu quero, meu filho, minha filha, que você possa pegar outro trabalho, outro emprego, outro serviço, que é a minha vontade. Mas tem pessoas que ficam contendendo com Deus, contrariando a Deus, brigando com Deus. E aí depois, quando a gente toma as decisões próprias, sem consultar a Deus, sem orar a Deus, sem falar com Deus, então vem as consequências e aí a gente fica falando com Deus: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que, meu Pai? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Sabe o porquê? Porque eu fico fazendo as coisas do meu jeito e não é assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é do meu jeito, não é segundo a minha vontade. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Porque se eu quero mesmo agradar a Deus, as coisas devem ser segundo Deus.
Pelo contrário, do contrário, eu tô fazendo, pelo contrário, eu tô fazendo as coisas do meu jeito e não do jeito do Senhor. E aí eu vou levar a condenação. E aí o Senhor fala assim, vamos ver o que significa também. Tem boa, a gente já viu o significado de a palavra bom, que quer dizer boa também, no essa do feminino, né? Então, agradável. O que quer dizer agradável? Vamos ver o significado de agradável, que agrada. Amável, afável, benigno. Quer dizer benigno, deleitoso, saboroso, aprazível, suave. Então, quer dizer então que a vontade de Deus agrada. Embora a minha carne, minha concupiscência, tem momentos que não vai se agradar dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, do caminho do Senhor, da vontade de Deus na palavra, que diz o mandamento de Deus. Tem ocasiões que eu vou sentir na carne que é desagradável, mas aí Deus fala assim comigo: a minha vontade é agradável para o teu espírito, para a tua alma, para a tua vida, porque eu, Senhor, conheço bem o que te convém e o que não convém. Eu, Senhor, conheço o que tu precisa para a tua vida. Então não reclama com Deus. Não reclama comigo, diz o Senhor. O Senhor fala assim: aceite a minha vontade, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Tem muitos jovens hoje brigando com Deus, contrariando a Deus. Deus fala assim: essa não é a pessoa que eu tenho para você. E aí ficam contrariando a Deus, pegando as pessoas que eles querem, que eles bem entendem. E aí ficam contrariando a Deus, tomando decisões erradas, cometendo o pecado contra Deus. E aí depois, quando vem o choro, vem a desilusão, vem o coração quebrado. Ai, meu Deus, por favor, me ajuda. E Deus vai falar assim: eu adverti você. Eu avisei que não devia tomar essa decisão errada. Mas a gente é tão teimoso. E Deus quer nos ensinar qual é a sua vontade para a nossa vida. Mas como é que Ele vai nos ensinar? Como Ele vai nos mostrar a vontade dEle? Se nós ficamos longe dEle, não procuramos, não buscamos a presença de Deus, como é que Ele vai mostrar para nós qual é a vontade dEle? Como é, meu irmão? Se a gente nem ora direito, a gente não jejua direito, a gente não lê a Bíblia direito. A gente fica fofocando, a gente fica no telefone, no aplicativo, na rede social, e aí a gente fica longe de Deus, a gente não tá procurando o rosto do Senhor, e Deus tá falando assim para o seu povo: volte para o primeiro amor comigo, volte para a minha presença, volte para a minha palavra, volte para a oração, volte para o jejum. O Senhor diz assim: eu quero que tu venha aqui no meu altar, diz o Senhor, para que assim eu possa te mostrar qual é a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, diz o Senhor. O Senhor fala assim: eu quero te mostrar minha vontade, mas como vou te mostrar se tu não ora, tu não me busca, diz o Senhor. O Senhor diz assim: você não me procura mais, você não me busca mais. Aleluias. Então o Senhor está falando assim para nós. O Senhor quer falar conosco hoje, povo de Deus, igreja de Cristo. Fica longe da apostasia, se afaste, abra mão das riquezas terrenais, abra mão desse século, abra mão desse mundo, diz o Senhor. Sabe o porquê? Porque como é que nós vamos compreender a vontade de Deus se a gente tem os olhos fissados naquilo que é terreno, naquilo que é da terra, naquilo que eu quero, no que o meu coração tem? Esse objetivo, esse capricho que eu tenho, eu preciso largar, eu preciso abrir mão das coisas que me afastam de Deus. Preciso me afastar das coisas que me afastam do Senhor.
Por que que nós não compreendemos qual é a perfeita vontade de Deus? Por que que nós fazemos sempre estamos fazendo besteira, fazendo as coisas do nosso jeito e não do jeito do Senhor? Por que é que o ser humano, desde o começo com Adão e a Eva, bem errando, pecando contra Deus? Por que que isso, meu irmão? Porque a gente é teimoso. Porque a gente quer fazer as coisas do jeito da gente. Porque a gente não quer ouvir a voz de Deus. A gente se acha mais sábio do que Deus. E aí a gente fica contrariando a vontade de Deus. Porque a gente fica fazendo o que a gente bem quer. O que a gente bem entender. E aí a gente fica pecando contra Deus. E Deus se dói. Meu irmão, Deus se dói. Sabe o porquê? Porque Ele quer traçar um plano perfeito para nós. E a gente fica fazendo as coisas do nosso jeito. E assim a gente estraga as coisas. A gente fica estragando as coisas. Mas se a gente aguardasse em Deus, se a gente pelo menos ficasse paciente, as coisas podem mudar nas nossas vidas. A gente só precisa esperar, aguardar em Deus. A gente só precisa aceitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, meu irmão. Não tem problema não. Tem portas que vão se fechar quando a gente está na vontade de Deus. Mas glória a Deus, porque Deus que fecha as portas. Mas tem portas que Deus vai abrir também. Mas a gente precisa ficar ciente de uma coisa. Refletir que a vontade de Deus, meu irmão, é boa. É perfeita e é agradável. Agora, vamos a gente vai procurar, né? O que significa perfeito. Perfeito é que não tem defeito. Que não tem falha, que não tem erro, entendeu? É completo, é total, glória a Deus, é exemplar, é belo. Então, por que é que a gente reclama da vontade de Deus? Muitas vezes a vontade de Deus vai doer pra minha vida, vai doer no meu coração, vai fazer um aperto no meu coração, e eu vou ficar assim, meu Deus, é que eu sinto que me dói muito. Mas que bom! Que bom que nos dói, porque quando a gente tá na vontade de Deus, isso é bom. Vai doer para a carne, vai doer para o coração enganoso. Esse coração que é enganoso, esse coração que é corrompido, vai doer sim. Mas quando eu me sujeito à vontade de Deus, quando eu me rendo à vontade de Deus, oh meu irmão, eu posso te garantir, a gente vai ficar com uma paz. A gente vai ficar com uma calma no interior, que a gente vai falar, meu Deus, como é que eu como é que eu deixei para trás aquela minha vontade? Isso vai ser num piscar de olhos, sabe? Porque eu preciso deixar de me conformar com este mundo. Brasil e todas as nações que estão me ouvindo, precisamos não nos conformar com este mundo, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Diz Tiago 4,4. Isso faz de nós almas adúlteras. Quando eu tenho amizade com o mundo, entendeu? Então, eu preciso não me conformar com este mundo. Eu preciso não me conformar com este mundo, mas ser transformado. Preciso ser transformado. Entendeu? Pela renovação do meu entendimento em Cristo, entendeu? Porque quando eu nasço, quando eu tenho esse novo nascimento, quando eu deixo para trás o velho homem, eu morro ao velho homem, aí eu nasço, eu posso renascer em Cristo Jesus de novo, uma nova criatura. Eu posso ser uma nova criatura em Cristo Jesus, glória a Deus. Então, aí, a minha mente vai ser renovada em Cristo Jesus. E então, por que vai ser renovada a minha mente? Porque eu não estou me conformando com esse mundo. Eu não estou tendo amizade com o mundo. A minha aliança é com Deus. O meu compromisso é com Deus. Entendeu? Glória a Deus. Então, o meu pacto, essa aliança é com Deus. Então, eu preciso entender, compreender que eu preciso, então, ser renovado. Logo após eu não me conformar com esse mundo, eu vou ser renovado na renovação do meu entendimento. E aí eu vou entender qual é e vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente já viu, né? O significado dessas três palavras, boa, perfeita e agradável. Então, a gente já tem essa ideia do que é a vontade de Deus.
A vontade de Deus, muitas vezes, vai contra a minha carne. E é que sempre vai. Não algumas vezes. Sempre. Vai contra a minha carne. Porque a minha carne quer aquilo que perde. Aquilo que condena. Aquilo que mata. Mas agora, a vontade de Deus quer meu bem. Deus quer com a sua vontade que eu viva, que eu fique em paz. Minha salvação tá na vontade de Deus. Então, os planos, os propósitos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Então, quando a gente lê na palavra, Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu preciso renunciar a mim mesmo. Preciso renunciar a mim mesmo. Preciso mesmo. Então, glória a Deus. Tem um monte de versículos aqui, muitas passagens da Bíblia que eu escrevi aqui, da vontade de Deus. Glória a Deus. Vamos tentar ler todos, ou grande maioria, né? Então, glória a Deus. Ouça bem, temos que deixar de lado os nossos objetivos, desejos para seguir a Deus. Então, aí, quando eu faço isso, eu coloco minha vida à disposição de Deus, confiando nele para me guiar. Então, tem pessoas que deixaram para trás tudo por Jesus. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, o João, o Mateus, entre tantos outros, eles deixaram para trás tudo, largaram as suas vidas, abriram mão de tudo por Jesus. Agora, a nossa pergunta, a pergunta que não quer calar, que Deus faz para todos nós. Será que você está disponível para abrir mão de tudo por minha causa? Tem que abrir mão. Tem ocasiões que quando Deus chama a gente, Deus vai falar assim: tem que deixar esse trabalho porque não é da minha vontade. Tem que deixar a faculdade, por exemplo. Tem que deixar esse lugar, essa casa, essa cidade, esse povo, essa nação, esse país. Tem coisas assim que Deus fala para nós. Tem jovens que Deus fala assim para eles: se você quer mesmo me agradar e viver na minha vontade, tem que largar, tem que abrir mão desse relacionamento que não é meu, desse noivado que não é meu, desse namorado, dessa namorada que não é meu, não é minha para ti, para você. Então, a vontade de Deus muitas vezes vai nos contrariar. E sempre, quer dizer, sempre vai nos contrariar. Mas isso é bom. Agora, se eu falo que eu ouço a voz de Deus e que a vontade de Deus falou para minha vida e não tá indo contra o meu desejo, quer dizer então que essa não foi a voz de Deus. Agora, tem ocasiões que algumas coisas vão ser da vontade de Deus e eu vou concordar. Sabe por quê? Porque eu tô conectada com Deus, eu tô aí nessa aliança com Deus, eu tô entrelaçada com Deus, eu tô ligada a Deus, e aí eu vou aceitar. Mas tem outras coisas que eu peguei pela minha força. Por exemplo, a Noemi, a Ruth, elas não estavam na vontade de Deus em Moab. Mas aí Deus falou, quer dizer, a Noemi, ela ouviu que Deus tinha visitado o seu povo, né? Porque antes que ela ouvisse isso, né? Quando a gente vê a história, a gente lê a história no livro da Ruth, a gente vê que a Noemi, a família dela, eles pegaram as suas coisas, foram embora do Belém e eles foram para Moab, eles partiram para Moab. Por quê? Porque tinha fome, tinha necessidade lá, coisas que estavam faltando. E a gente, muitas vezes, a gente se move pelo que os olhos estão olhando, pelo que os olhos veem, pelo que os olhos enxergam. A gente está enxergando uma coisa, a gente enxerga coisas, né? E aí a gente toma decisões baseadas no que a gente enxerga. Isso tá ruim. Isso tá errado, meu irmão. A gente precisa mesmo se mover, tomar decisões segundo a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. Sabe por quê?
Porque elas, quer dizer, eles, eu tô acostumada a falar assim, tipo, Noemi e Ruth, mas por isso que eu falo elas, porque eu lembro delas duas, mas antes disso acontecer, delas duas na história, eles, Noemi e a família dela, eles partiram, né, pra Moab, partiram embora pra Moab, e daí, no começo tudo ia bem. Assim é o que acontece com as pessoas quando elas deixam a presença de Deus. Essas pessoas deixam o altar de Deus, quebram um relacionamento com Deus, quebram sua relação com Deus, essa ligação, vão embora, vão pro mundo, vão pro pecado, vão pra festa, vão pra um monte de coisa para seguir os desejos do coração e não a vontade de Deus. E daí, andarei achando aqui, obrigada pela tua presença, meu Deus. Daí, a gente vê que quando a Noemi e a família dela, eles foram embora, tava tudo bem no começo. Assim é com as pessoas que falam assim, eu vou embora da igreja, eu não assisto mais a igreja, eu vou pro mundo, bora pro pecado. Triste e lamentável que pessoas tomem essas decisões, né? Façam esse tipo de decisões, essa toma de decisões baseadas, essas decisões são baseadas nas ilusões da vida, das coisas terrenais, das coisas que eles têm por capricho, que eles querem. Então, aí muito, assim, tipo, tão teimoso com uma coisa, tão tem esse objetivo, essa coisa atrasada e, meu Deus, é uma coisa que não querem largar, que não querem abrir mão disso. Então, quando as coisas, tem pessoas que não servem a Deus por amor, mas sim pelas coisas que eles querem, pelas coisas que Deus pode brindar e dar para eles. Daí, tem pessoas cismando, né? Cismando com as coisas, cismam tanto com algo quando não vem acontecer. Então, eles vão embora do caminho de Deus, da presença de Deus. E é assim como o filho pródigo, né? Que foi embora da presença de Deus. Triste e lamentável. Muitas pessoas estão assim hoje. Porque por esse fato de não aceitar a vontade de Deus. Olha só. Não aceitam a vontade de Deus. E querem ficar fazendo as coisas do jeito deles. Daí tem um grande problema, viu? Por quê? Porque aí eles ficam fazendo as coisas do seu jeito. E se afastam de Deus. Se afastam de Deus. Não querem saber mais de Deus, não querem saber mais da igreja, não querem saber mais da palavra. É muito triste. Mas se nós parássemos por um instante para meditar, refletir, né? Nisso aqui, meu irmão. Quão importante é para nós aceitarmos a vontade de Deus. Porque, no caso contrário, que a gente não aceitar a vontade de Deus, a gente vai ficar assim, tipo... Olha, a gente vai ficar desapontado. Isso que acontece com muitas pessoas. Ficam desapontados porque eles não buscam o rosto de Deus pela vontade de Deus, para seguir a vontade de Deus, mas buscam o rosto de Deus para fazer as coisas do jeito deles. Buscam o rosto de Deus porque eles cismam com uma coisa que querem que aconteça do jeito deles, não do jeito de Deus, mas eles querem obrigar Deus, forçar Deus, fazer uma coisa que não é da vontade de Deus. E Deus não vai fazer as coisas para o homem. Deus vai fazer as coisas segundo o coração e a vontade dele. Ele não vai fazer as coisas porque o homem cisma com algo. Não, meu irmão. Então, é assim. Deus, então, vê que uma pessoa fica afastada longe dele, isso vai prejudicar a própria pessoa. Não prejudica Deus, não. Então, assim, tipo, quando a Noemi e a família dela, eles foram embora, tudo no começo tá bem. Assim é com muitas pessoas que vão embora da presença de Deus. No começo, tudo tá bem, porque assim mesmo é o diabo. Ele quer enganar, ele quer corromper, ele quer afastar a gente de Deus. E ele tá contente, né? Feliz, alegre com essa decisão. E fica colocando tudo em bandeja, né? Para a pessoa que se afasta de Deus, para que a pessoa fique cegada, assim, tipo, iludida. Meu Deus, isso foi bom, essa decisão que eu tomei. Mas aí, quando o tempo passa, como o Satanás, ele é um traidor, ele trai, ele é um mau negociante. Ele te oferece umas coisas e daí, logo após, ele te larga.
Ele te abandona, te deixa a própria sorte. E falo assim porque você não vai ter a cobertura de Deus, né? Não vai ter a presença, o favor de Deus. Tem pessoas que, pela misericórdia de Deus, Deus está guardando eles porque Deus tem um propósito grande. Deus está insistindo, Deus está aí persistindo em conquistar essa pessoa. Mas tem pessoas que Deus simplesmente as despreza, né? Assim como fez com Saul. Mas assim, tipo, aí quando o Satanás, que o Senhor repreende o diabo em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus. Quando o Satanás cisma em te deixar, aí você fica sozinho e as coisas começam a se abrir. E por que falo se abrir? Porque, quer dizer, os olhos começam a se abrir e as coisas começam a ficar claras, esclarecidas, né? E você enxerga a decisão tão errada e ruim que você tomou. Então, daí, isso que aconteceu com a Noemi e a sua família. Chegou o momento que ela ficou viúva, ficou sem os seus 2 filhos, porque tanto o marido dela como também os filhos dela morreram. Daí, ela ficou só com a Ruth, porque a outra nora dela foi embora também para Moab. Mas ela ouviu, antes de decidir partir para Belém, de volta para Belém, ela ouviu, né, que o Senhor tinha visitado o povo dele e tinha trazido pão. Glória a Deus. Anda, levacheto, levachaia. Então, aí ela disse assim, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para Belém. E assim, muitas vezes acontece. E isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele ficou no começo com as riquezas do pai, com a herança do pai, mas quando ele gastou tudo acabou, aí ele ficou com fome e foi pegar comida e alimento que não era para ele, mas era dos animais, né? Daí, era dos porcos, né? Daí, ele refletiu, ele voltou em si e falou, por que eu tô aqui e tanto que tem na casa do meu pai? Tantos jornaleiros que tem na casa do meu pai. Por que eu não volto? Eu vou dizer, pai, é pecado contra o seu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E ele voltou. E o pai recebeu ele com os braços abertos, de braços abertos. Assim também Deus recebeu a Noemi e a Ruth. Porque a Ruth falou, onde tu fores eu vou. Teu povo será o meu povo e o teu Deus meu Deus. Olha que lindo. E elas foram embora para Belém. Mas ela falava, não me chames Noemi, mas chamar-me de Mara. Chamem-me de Mara. Porque Deus tem me colocado em grande amargura. Então, vêm as consequências vêm. E as coisas que eu faço, que eu planto, eu vou colher. Eu vou receber em troca. Então, mas Deus quer te perdoar se você tem saído da vontade de Deus. Se você tem saído da presença de Deus, volte para Deus. Olha, uma toma de decisão fora da vontade de Deus pode me afastar de Deus. Embora seja para me mudar, para me mover de lugar, embora seja para trocar de trabalho, embora seja para trocar de casa, para trocar de cidade, para mudar, mover de cidade, de país, de nação, seja qual seja a situação, também quero falar com os jovens, até para se casar, você tem que estar bem seguro, bem certinho, tem que ter certeza de que Deus que tem falado pra você, que Deus tem confirmado pra você. Não é uma coisa assim que se faz, eu gosto dessa pessoa, vamos embora caçar, bora caçar. Não. Então, temos que deixar os nossos desejos, largar, abrir mão de tudo, por amor de Jesus. Então, tem pessoas que têm servos na Bíblia, que buscaram a vontade de Deus, tal quais foram. Abraão, ele abriu mão de tudo para seguir a vontade de Deus. O Moisés, ele deixou o Egito para trás, deixou toda a sua vida
para trás, para seguir a vontade de Deus, para seguir o que Deus tinha planejado para ele. Temos também o Daniel, tem a Ruth, né? Glória a Deus. Tem a Esther, glória a Deus. Tem o Jeremias, o Ezequiel, o Isaías, glória a Deus, e tantos outros, glória a Deus, que deixaram as suas próprias vidas, renunciaram a si mesmos. Até o apóstolo Paulo, ele sempre falava, quando ele mandava as cartas para as igrejas, para os irmãos, ele falava assim: eu espero, se é a vontade, eu oro segundo a vontade de Deus para voltar a ver vocês, para ir visitar vocês. Então, a gente precisa colocar Deus acima de tudo. A gente precisa colocar a vontade de Deus nas nossas vidas, porque sem a vontade de Deus a gente vai se perder, meu irmão. A gente precisa orar sempre, colocar tudo nas mãos do Senhor. Assim como o Tiago falou assim, no capítulo 4, se a gente for fazer uma coisa, a gente tem que falar: se for da vontade de Deus, se Deus o permitir, a gente vai fazer isso ou aquilo. Não é assim porque eu quero fazer, eu vou fazer. Não, eu preciso fazer as coisas, meu irmão, segundo a vontade de Deus. Se eu falo que eu sou um cristão, um verdadeiro cristão, sou filha de Deus, eu preciso fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Se eu vivo segundo a minha vontade, eu falo que eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou cristão, sou cristã, eu estou errado, eu vou por um mau caminho, eu vou pelo mau caminho, não pelo bom. Então, fala assim, glória a Deus, vamos ir ler, glória ao nome do Senhor Jesus, Mateus capítulo 6, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus. Mateus capítulo 6, no versículo 10. Olha como fala o seguinte: como Jesus orava: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Essa deve ser a nossa oração, tem que ser a nossa oração. Deve ser essa a nossa oração. Agora, fala assim, Mateus 7, versículo 21. Nem tudo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Vamos ver, vou ler de novo, porque esse versículo aqui, essa passagem da Bíblia, desmente tudo falso argumento, toda falsa doutrina de que você pode seguir os seus sonhos próprios sem Deus. Porque eu tenho aprendido isso na palavra. Se a gente vive segundo Deus, os meus sonhos não vão ser os meus desejos, os meus caprichos, as coisas que eu quero. Não. Quer dizer então que vai ser o sonho de Deus, quer dizer o propósito de Deus manifestado na minha vida, entendeu? Eu não vou fazer as coisas como eu quero, não. Então, essa coisa que eu devo compreender, que eu devo entender, meu irmão, que as coisas não são segundo a minha vontade, segundo eu quero, segundo... Não. E muitas pessoas falam assim, muitos pregadores falam assim: conquiste os seus sonhos, siga por trás dos seus sonhos. Isso tá errado, é ruim, falsa doutrina. Então, cai por terra tudo a falsa doutrina. Em nome de Jesus, tá repreendido. Sabe por quê? Porque não tem que seguir os seus sonhos, não. Tem que seguir a vontade de Deus. Isso que a gente precisa fazer. Isso que a gente precisa viver. Não os nossos sonhos. E Jesus fala assim: nem tudo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz os seus sonhos, aquele que segue os seus sonhos, não. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, isso aqui desmente toda a falsa doutrina que fala assim: siga os seus sonhos, conquiste os seus desejos, faça o que você quiser, que Deus seja contigo. Mentira do diabo, em nome de Jesus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o meu sonho, o meu desejo próprio é ruim.
Meu irmão, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender. O meu sonho é lixo. O meu próprio desejo é lixo, porque é da carne, é do desejo do coração enganoso, o coração corrompido, o coração corrupto, e não a vontade de Deus. Entendeu? Glória a Deus. Então, Mateus capítulo 10, no versículo 29. Glória a Deus. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitio. Quer dizer, não se vendem 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Não vai acontecer alguma coisa que não é a vontade de Deus. Então eu preciso fazer a vontade de Deus, ter a vontade de Deus primeiro na minha vida. Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 50 de Mateus, fala assim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, a irmã e mãe. Aquele que fizer a vontade de Deus. Não aquele que fizer os seus sonhos, que seguir os seus sonhos, que fizer como ele bem entender. Não. Glória a Deus. Mateus capítulo 18, versículo 14. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. A vontade de Deus não é que nenhum de nós venha se perder. Mas o homem que se quer perder, o homem que escolhe, né, se perder. Mas a vontade de Deus não é essa. Então, a decisão é nossa. A eleição é nossa. Entendeu? Glória a Deus. Então, quando a gente enxerga a vida de Jesus, que ele é o nosso maior exemplo, a gente vê, a gente enxerga, a gente reflete na vida de Jesus. Olha, que coisa mais linda, meu irmão. Coisa mais maravilhosa. Jesus, ele se despiu de si mesmo. Ele fez com que a vontade do Pai fosse feita na terra, quando ele veio na terra. Olha o que diz João. Ouça o que diz. Ou você, se você tem a sua Bíblia, pode pegar a sua Bíblia, abrir comigo e comigo. João capítulo 5, no versículo 30. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. Louvado seja Deus. João capítulo 5, no versículo 30. Diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Glória a Deus. Aleluias. Então, olha só. Vamos ver. Eu quero ler pra gente, né? O que é vontade? Vontade. Glória a Deus. Quer dizer, então, glória a Deus, forma plenamente consciente de atividade. Esse é um significado natural, né? Terreno, por dizer assim. Agora, quando a gente vai, glória a Deus, na presença de Deus, né? E a gente pesquisa, glória a Deus, o que é a vontade de Deus. Quando a gente vai na palavra de Deus, a gente pesquisa o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus quer dizer o desejo dele, o que ele quer, a palavra dele cumprida nas nossas vidas, o plano dele, o propósito dele, entendeu? Então, Jesus veio para cumprir o propósito de Deus, não o de si mesmo, não o de si próprio. E como que a gente hoje, muitas pessoas estão falando isso,
Segue os seus sonhos. Faça o que você quiser, que Deus é contigo. Meu irmão, isso é antibíblico, não está na Bíblia. Eu não posso fazer uma coisa ou falar uma coisa que não está na Bíblia. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, não a vontade dele. E a gente precisa pegar o exemplo de Jesus. A gente precisa seguir as pisadas de Jesus. Oh, glória a Deus. A gente precisa seguir as pisadas, as pegadas, perdão, desculpa, as pegadas de Jesus. A gente precisa falar e compreender, falar, pensar, caminhar segundo as pegadas de Jesus. As pegadas de Jesus, o exemplo de Jesus, o jeito de Jesus viver, como Jesus veio, oh glória a Deus, como Jesus veio fazer nessa terra. Ele nos deixou um exemplo, umas pegadas para que a gente seguisse elas, para que a gente seguisse esse exemplo. E o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a gente? Que a gente não está fazendo mais, nem está seguindo, oh glória a Deus, a vontade de Deus. A gente não está querendo fazer o que Deus quer que a gente faça. Oh glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a gente, olha, diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ouça, coisa mais linda, glória a Deus. Isso que a gente tem que procurar a cada dia, insistir nisso. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Entendeu? Isso que Jesus veio fazer. Isso que a gente precisa fazer. Capítulo 9, versículo 31. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Porque tem gente, pessoas que Deus não ouve mais. Porque tem pessoas que Deus não ouve mais. Sabe por quê? Meu irmão, porque não fazem a vontade de Deus, não temem a Deus, não respeitam Deus, não reverenciam Deus. Então, precisamos a cada dia ir mais fundo na vontade de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Precisamos mais e mais da vontade de Deus. A gente precisa mesmo fazer a vontade de Deus. E mais fundo, profundizar na vontade de Deus. Como é que eu vou conhecer essa vontade de Deus? O que Deus quer fazer na minha vida? Não o que eu quero, não o meu sonho, mas o propósito de Deus. O que Deus quer. Mesmo vai ir em contra, mesmo seja em contra a minha vida, contra o que eu quero. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir na presença de Deus, no segredo. No secreto, quer dizer, ir no secreto com Deus, no lugar secreto, nesse quarto, né? Oração, jejum, palavra, leitura da palavra, né? Intercessão, clamor, congregar na igreja, assistir à igreja, vigiar, louvar a Deus, adorar a Deus, né? Glória a Deus, honrar a Deus com a minha vida, obedecer a Deus, entendeu? Glória a Deus, aleluias. Então, vamos ler esses versículos. Olha que diz Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 42. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Quantas vezes a gente fica falando isso para Deus? Senhor, faça-se a tua vontade. Faça a sua vontade na minha vida. Senhor, cumpra seu propósito na minha vida. Senhor, faça o que o Senhor quiser na minha vida. Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça o que o Senhor entender. Sabe o que, meu irmão?
Quando Deus fala, então o Senhor começa a fazer as coisas segundo a vontade dele, a gente fica reclamando, a gente fica falando, brigando com Deus, brigando e dizendo, não, não quero não, não, meu Deus, eu não quero isso, e a gente fica chorando. Não, meu irmão, a gente precisa, glória a Deus, compreender isso, que Deus, Ele quer que nós aceitemos a sua vontade, que a gente possa aceitar a vontade dele. Olha, Jeremias capítulo 42. Glória a Deus. Fala que o Joaná e esse povo, esses homens, que foram com ele consultar Jeremias para orar, para Jeremias orar a Deus e que Jeremias pedisse a Deus qual era a direção, a vontade dele para as vidas de Joaná e esse povo, né? Aí eles falaram, tudo que Deus ordenar, a gente vai cumprir, a gente vai fazer. Daí, quando veio então um momento que eles receberam a resposta através do Jeremias, porque após 10 dias de Jeremias clamar a Deus, Deus respondeu e falou assim, fala para eles que eles devem ficar quietinhos aí nessa cidade, em Jerusalém, não vão embora para o Egito, não, porque lá vão ter a fome, pestilência, a morte. O que eles temem, lá vai sobreviver para eles. Aí, eles falaram para o Jeremias, mentira, você não tá falando da parte do Senhor, tu não fala da parte do Senhor, tu tá falando porque o Baruque, ele te incitou, ele encheu a sua cabeça contra nós e por isso que você tá falando desse jeito. Eles não acreditaram na voz do Senhor. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Deus, eu quero a tua vontade para a minha vida. Mas aí quando Deus fala qual é a vontade dele, a gente não aceita. A gente acaba fazendo o que a gente bem quer. E isso tá ruim, isso tá errado, meu irmão. É muito errado. Então, a gente precisa fazer essa oração, mas de coração e viver segundo ela, porque a gente fala como Jesus. Seja feita a tua vontade, não a minha. Mas aí quando Deus começa a fazer a vontade dele, a gente não quer aceitar. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E se eu não vivo segundo Deus, se eu não vivo segundo a vontade de Deus, eu vou me perder. Eu vou ser condenado, eu não vou ser salvo. Oh, glória a Deus. Daí, olha o que diz Salmos capítulo 40. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos capítulo 40. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Salmos capítulo 40, no versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade. Deleito-me, quer dizer, eu me deleito, meu Deus. Eu vou me deleitar em ti. Deleito-me em fazer a tua vontade. Oh Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo capítulo 143, versículo 8. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Faça-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faça-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Que lindo que ele falava assim, faça-me entender qual é o teu caminho que devo seguir. Essa vontade tua, meu Deus, segundo a tua palavra. Glória a Deus. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus vai fazer o que ele bem entender, o que ele bem quiser. Por quê? Porque ele é Deus. A gente não pode reclamar. Se a gente quer mesmo o céu, a gente quer morar no céu com ele, a gente quer ser salvo, a gente quer agradar a Deus, a gente precisa se deleitar em Deus, a gente precisa fazer a vontade dele e aceitar. Não tem outro jeito.
nem outra escolha do que aceitar, se você quer agradar a Deus. Do contrário, se você quer fazer sua vontade, você vai acarrear as consequências, aí você vai pegar as consequências e aí não pode ficar reclamando com Deus. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com um exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Ninguém pode questionar a Deus. Ninguém pode questionar. A gente fica questionando a Deus. A gente não pode questionar a Deus. Deus sabe o que ele faz. Ele sabe o que ele faz. Não pode mesmo questionar Deus. Ele sabe tudo. Então, Deus sabe tudo que ele... Qual é a vontade dele. Glória a Deus. Então, Deus sabe de tudo. Então, vamos ver os versículos já li. Glória a Deus. Então, vamos ir embora para o Romanos, livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 10. Fala assim: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco, entendeu? Esse é o apóstolo Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas também falando para aquele povo. E fala assim, para aquela igreja, para aqueles crentes nesse tempo. Naquele tempo, ele falava assim, e sempre ele falava, segundo a vontade de Deus. Então, antes de a gente ir para algum lugar, tomar uma decisão, a gente precisa da vontade de Deus, entendeu? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, glória a Deus. Capítulo 9 de Romanos, versículo 19. Louvado seja o nome de Jesus. Dir-me-ás, porque se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade, não tem ninguém que possa resistir à vontade de Deus. E quando uma coisa é da vontade de Deus para a gente, Deus vai fazer o que ele tiver que fazer. Não pode questionar Deus, não pode reclamar, não pode fazer as coisas segundo a sua vontade. Se você quer agradar a Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a gente precisa aceitar a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, capítulo 15 de Romanos, versículo 32. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Olha que lindo. O apóstolo Paulo sempre colocava Deus em primeiro lugar. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar em tudo. A gente tem planos. Antes de a gente fazer planos e ter planos, a gente precisa ter com Deus. E orar. Senhor, é a tua vontade? Isso aqui é do seu agrado? Senhor, se não for, me fala, me faz sentir, dirige a minha vida, faz alguma coisa para eu entender. Não quero caminhar sem a tua vontade, sem o teu favor, sem a tua presença na minha vida. Não quero caminhar sem a tua aprovação. A gente não pode ficar sem a aprovação do Senhor, porque isso é muito ruim. É mal, meu irmão. É muito mal. Então, é muito mal isso. É muito ruim. Eu preciso ficar na vontade de Deus mesmo. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então, olha o que fala 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 3. Fala assim. Glória a Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso que muita gente não gosta, não. Muitas pessoas não gostam dessa vontade. É a vontade de Deus. Isso é parte da vontade de Deus. A vossa santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A gente precisa largar o pecado. A gente precisa abrir mão do pecado. A gente precisa abrir mão da vida mundana que a gente leva. A gente precisa ficar perto de Deus. Se aproximar de Deus. Entendeu?
Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Glória a Deus. Quer dizer, da fornicação, da luxúria, da lascívia, da corrupção desse mundo, da imoralidade sexual, entendeu? Todo tipo de pecado. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Agradeça a Deus. Temos que agradecer a Deus. Temos que agradecer a Deus. Sabe o porquê, meu irmão? Porque se alguma coisa não acontecer na minha vida, é porque Ele não quer. É porque Ele não quis. E por que eu quero aquilo que Deus não quer pra mim? Por que eu quero aquilo que Deus fala não? Por que eu quero? Se Deus conhece que não vai me fazer bem, então eu devo aceitar. Eu tenho que aceitar, sabe o porquê? Porque Deus, Ele conhece o que eu não conheço, Ele vê o que eu não vejo, Ele enxerga o que eu não enxergo, entendeu? Ele é mais sábio do que qualquer pessoa, Ele é o sábio. A gente só tem uma pouca sabedoria, é por causa dele, e Ele é o sábio. Ele nos criou, Ele nos formou, e não nós a nós mesmos. Não fomos nós mesmos que nos formamos, meu irmão. Então, qual é a insistência, qual é, meu irmão, essa coisa, essa teimosia que a gente tem, essa teimosia, insiste, teimoso, nas coisas que não é a vontade de Deus. Então, Deus fala assim, dai graças, porque Deus sabe o que convém, o que não convém. Se Deus fechou uma porta, glória a Deus. Se Deus abriu uma, glória a Deus. Se Deus fechou 10 portas, glória a Deus. Se Ele abriu 1000, glória a Deus. Se Ele fechou 1000 e só abriu 10, glória a Deus. Se Deus tirou uma coisa da minha vida, glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque Ele sabe o que convém na minha vida e o que não. Fica feliz. Fique feliz. Se alegre, alegre-se. Porque quando Deus tira uma coisa das nossas vidas, isso que Ele está cuidando de nós. Se Ele fecha alguma porta, se Ele tira algo de nós que a gente ama, que a gente aprecia e a gente quer reter, mas Deus quer tirar, glória a Deus, porque Ele sabe o que vai me ferir. Ele sabe o que vai me machucar. E Ele não quer que eu seja atingido por uma ferida, né? Ele não quer que eu fique machucado, Ele não quer me machucar, ao contrário, Ele quer me fazer bem. Ele quer me fazer bem, Ele quer que eu tenha paz, Ele quer que eu... Deus sabe tudo, meu irmão. A gente precisa parar de questionar a vontade de Deus. A gente precisa parar de brigar com Deus, de implicar com Deus, de reclamar. Entendeu? Glória a Deus, aleluia, aceita a glória, sua vitória foi glória. Olha o que diz. A gente já quase acabando, entendeu? Quase terminando. Para concluir, vamos ler esses últimos versículos. Glória a Deus. Olha o que diz Jeremias. Deus sempre quis o bem para nós. E Ele sempre quer o bem. E Ele quis o bem para as pessoas na antiguidade, para o seu povo Israel, Jerusalém, né? Na antiguidade, mas, olha, nos tempos antigos, mas eles não quiseram escolher a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. E pagaram o preço das consequências. Daí, isso que está acontecendo com muita gente hoje, triste, é uma pena, é lamentável, é muito lamentável, infelizmente. Olha, Jeremias capítulo 29, nos versículos 11, glória a Deus, e 12. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Coisa linda. Se eu sigo a vontade de Deus,
essa promessa vai se cumprir na minha vida. Do contrário, não. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Não era esse o versículo, mas glória a Deus. Glória a Deus. Olha. Olha o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência. Sabedoria e inteligência espiritual. Sabedoria e inteligência espiritual. Precisamos a cada dia procurar esse conhecimento da vontade de Deus. Mas como que fazemos isso? Como que vamos fazer isso? Renunciando a este mundo, largando, abrindo mão dessa amizade, entendeu? Amizade com o mundo, sendo amigo, me tornando amigo de Deus. Preciso também me despir da amizade com a carne, viver no Espírito de Deus. Porque se eu tenho amizade com a carne, eu estou satisfazendo a carne, eu sou inimigo de Deus. Então, eu preciso, largar, abrir mão da carne para ser amigo de Deus. Glória a Deus. Filipenses. Então, quando eu faço isso, eu posso me despir do mundo aí, eu vou ser renovado no conhecimento. Nessa renovação do Senhor, para compreender e entender qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, a gente tem que ter cuidado. Efésios capítulo 2, versículo 3. Olha, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque tem uma vontade que não é de Deus. E essa gente pode viver sem se dar conta, se a gente ficar cegado, se a gente se engana assim mesmo. Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, isso que acontece, entendeu? Fazíamos a vontade da carne, éramos filhos da ira. Então, se a gente finge ser cristão e não vive segundo Deus, a gente não vai viver a gente na vontade de Deus, mas sim na vontade da carne. E aí a gente vai ficar se enganando assim mesmo. A gente vai ficar, não, eu tô na vontade de Deus. E não é a vontade de Deus, não. Não é nada, não. É a vontade da carne. Tem que tomar cuidado com isso. Então, olha o que fala, glória a Deus, Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Tem um monte de versículos, né? Glória a Deus, mas já quase estamos acabando. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa linda. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque a boa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E assim oraram servos de Deus na Bíblia. Senhor, segundo a tua boa vontade. Porque a vontade de Deus é boa. Glória a Deus. Efésios, glória a Deus, capítulo 5. No versículo 17, fala assim. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, eu preciso ser preenchido do conhecimento da vontade de Deus e da sabedoria e inteligência. E também remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Diz o versículo 16 de Efésios capítulo 5. E também o versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Entendeu?
remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, eu preciso deixar, largar, abrir mão de ser insensato para ser sábio e entender a vontade de Deus. Do contrário, eu não vou estar na vontade de Deus e aí eu vou colher, né, condenação para minha alma. E a gente não quer isso não, né? A gente quer ser salvo em Jesus. A gente precisa viver na vontade de Deus, que é a vossa santificação, a nossa consagração, nossa santificação, seguir os mandamentos de Deus, aceitar os planos dele, os propósitos dele, o caminho de Deus. E os mandamentos, e os estatutos, as ordenanças do Senhor, os ensinamentos de Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, a gente precisa fazer as coisas não para os homens, mas sim para Deus. E não para agradar os homens, mas sim ao nosso Deus, que Ele prova os nossos corações. E a gente precisa fazer as coisas de coração para Ele. Porque o apóstolo Paulo falou isso acho que foi em 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses. Ele falou isso. Que ele falou assim, nós pregamos a palavra de Deus, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Glória a Deus, que sonda os nossos corações. Louvado seja o nome de Jesus. Então, olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, quer dizer a vontade de Deus, porque esse mandato de Deus também quer dizer a vontade dele, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então, isso também quer dizer, meu irmão, que a gente não pode se escolher para o ministério. É Deus quem escolhe, é Deus quem ordena, é Deus que dá o id, entendeu? Ele que faz e fala o id. Ide para as nações, ide para lá, ide fazer a minha vontade, ide pregar a palavra. Você vai ser pastor, você vai ser evangelista, você vai ser missionário, você vai ser mestre. E assim, por aí vai. Tudo que Deus ordenar, você vai ser o diácono, entendeu? O que Deus quiser. É Deus, por mandado dele, o mandamento é dele, o mandato é dele, a vontade é dele. E a gente não pode se escolher a si próprio, assim mesmo. Glória a Deus. Então, olha o que diz Hebreus, capítulo... Desculpa, antes de ir para Hebreus, a gente vai para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 15. Glória a Deus. Aleluia, aceita a glória. Obrigada, Jesus. Toda a glória do Senhor, meu irmão. Toda a glória e honra pertence ao Senhor, não a nós. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Olha, a minha vontade tem que estar ligada à vontade de Deus. Por isso que fala com toda a sua vontade. Toda a minha vontade tem que ter fome e sede de Deus. Então, aí eu vou ligar minha vontade com a de Deus, e aí eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida, porque a vontade dele vai ser no meu coração, a minha vontade, não a minha vontade própria na carne, mas sim a vontade de Deus, o que ele quer na minha vida, tá ligado? E aí a minha vontade vai ser buscar a Deus, fazer a vontade dele. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 31. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fala assim: e respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e tudo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. Deus, Ele nos ensina que Ele é o dono de tudo, e Ele coloca a vontade no coração do homem para fazer as coisas. Glória a Deus. Não é porque a gente quer, não, é porque Deus que coloca, Ele faz.
em nós, Ele produz em nós o bem querer e como fazer, pela sua boa vontade. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, no versículo 36, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Hebreus 10, 36, glória a Deus. Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Oh, meu Deus, que coisa mais linda! Quando nós nos entregarmos por completo à vontade de Deus, meu irmão, inteiramente, por inteiro, olha, Deus garante, fazendo a vontade deles, a vontade dele, quer dizer, fazendo a vontade dele, a gente pode alcançar, conquistar essa promessa, que é a promessa que ele fez, não o que a gente quer, o que ele quer. E a promessa maior que a gente tem é a vida eterna, mas também os propósitos, né, que ele tem designado para nossas vidas, mas o principal é a salvação e o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Versículo 31 do capítulo 13 de Hebreus diz assim. Glória a Deus. Desculpa, é 21. Vamos ver, desde o versículo 20 e versículo 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para tudo sempre. Amém. Esse é o desejo dos servos do Senhor, desde a antiguidade até agora, né? E é o desejo de Deus, porque Ele é que coloca o desejo no coração do homem. Que a gente possa ser aperfeiçoado na vontade de Deus para fazer o quê? Para fazer o quê? A boa obra dele, a sua vontade perfeita. Glória a Deus. E vamos terminar aqui, concluir isso, essa palavra de Deus, essa pregação em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler desde o 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu lembro, glória a Deus, que nos meus começos, nos meus princípios no Evangelho, Deus tratou comigo, né? Ele ministrou minha vida com toda a palavra, mas especificamente com esses versículos. Para eu deixar para trás, largar, abrir mão da modelagem, dessa vida mundana, né? Das coisas que eu tinha por, assim, tipo, que eu tinha como ganho. Deus ministrou minha vida com essa palavra. E eu entendi que se eu amava o mundo e continuava amando o mundo sendo cristã, eu não tinha o amor de Deus em mim. Se eu tinha amizade com o mundo, se eu continuar fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus, o que eu desejava, o que eu, assim, tipo, o que eu tava, assim, a cada dia desejando, a cada dia querendo, né? O que era o meu anseio. Se eu continuava desse jeito, eu não ia ter vida eterna, nem uma relação com Deus efetiva. Eu não ia ter o favor de Deus, a presença de Deus, a cobertura de Deus na minha vida. Eu não ia ter que Deus tomasse prazer em mim. Eu não ia ser obediente. Então, quando eu li esses versículos desde o capítulo, quer dizer, o capítulo 2 de 1 João, desde o versículo 15 ao 17, Deus ministrou a minha vida e me fez entender que o mundo passa e os seus desejos, a concupiscência, o anseio do mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa linda. E aí eu pude compreender. Deus me deu esse entendimento,
me renovou na minha mente para eu compreender e viver na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Comecei a largar, abrir mão do que foi o meu ganho desde pequenininha, desde criança, né? A modelagem que eu gostava muitíssimo, muito, muito. Mas Deus tirou do meu coração, eu entreguei para o Senhor, glória a Deus, e agora eu odeio isso. Não amo mais, não quero mais, não anseio mais. E glória a Deus pelo que Ele tem feito e vai continuar fazendo na minha vida e na vida de cada um de vocês. Mas isso foi, assim, tipo, pra minha vida, uma palavra que mexeu muito comigo, que Deus tratou comigo, ministrou minha vida e me fez compreender isso. Glória a Deus. Diz no versículo 14 do capítulo 5 de 1 João, diz assim, glória a Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se a gente orar segundo a vontade de Deus, se a gente fazer tudo segundo a vontade de Deus, ele vai ouvir. Do contrário, não. Se a gente guardar os mandamentos de Deus, ele vai ouvir e vai responder. Do contrário, não vai não. Glória a Deus pela sua palavra, pela sua presença. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esqueci de um versículo que está em Esdras, no livro de Esdras. Vamos terminar com esse aqui. Esdras, capítulo 10, versículo 11. E aqui a gente vai terminar. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. Glória a Deus. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes, assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Se a gente se compromete com Deus, se a gente fica fazendo assim, tipo, aliança com Deus, a gente precisa cumprir. Amém? Se a gente promete, a gente tem que cumprir. Não como na antiguidade, que teve muita gente, muitas pessoas, e ainda tem hoje, que não cumprem para Deus. A gente tem que cumprir. Glória a Deus. Porque Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Porque que a gente não cumpre o que a gente promete para Ele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, meus irmãos. E ainda tem muitos, mais muitos versículos. Mas até aqui o Senhor nos deu. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela sua presença. Se alguém tiver alguma petição de oração, algum pedido de oração, pode colocar aí nos comentários. A gente vai ler suas petições, as que a gente tiver a oportunidade de enxergar, né? Porque no momento tem ocasiões que no chat não aparecem todos os comentários no momento da live, mas após acabar a gente vê, né? Mas glória a Deus por tudo. A gente vai orar agora. Se alguém quiser aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, alguém que quiser ter essa reconciliação com Deus, pode falar também. A gente vai orar. Glória a Deus. E vamos orar. Nessa hora, vamos orar para a glória do Senhor. Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigada, meu Deus, pela tua palavra, pela tua presença. Obrigada, meu Deus, porque tu és fiel. Tu és fiel, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Nós te louvamos, te agradecemos porque tu és bom. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tu és fiel em todo tempo tu és tão bom. Oh, meu Deus, com todo o nosso fôlego queremos te louvar, te agradecer, meu Deus. Muito obrigada, meu Pai, pela tua palavra e a tua presença. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Nós queremos aceitar a tua vontade. Não queremos questionar, nem reclamar, nem brigar, nem implicar com o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. O Senhor sabe tudo o que convém às nossas vidas e o que não convém, não. Muito obrigada, meu Deus. Eu amo a tua palavra e eu amo a tua presença. E eu te agradeço pelas portas que o Senhor fecha, mas também obrigada pelas que o Senhor abre. Obrigada pelo que o Senhor adiciona às nossas vidas e também pelo que o Senhor tira das nossas vidas. O Senhor sabe tudo. Eu te louvo, meu Pai. A gente precisa só aguardar e esperar no Senhor.
Oh, glória a Deus. Eu te peço por cada um dos meus irmãos. Eu te peço pelo Brasil, Pai. Eu te peço pela tua igreja, meu Pai. Eu te peço pelo Moçambique, pelo Portugal, por todas as nações, Pai. E nos ajude a te agradar. Ajude a sua igreja, meu Deus, para se guardar para o Senhor, para se consertar a cada dia, se santificar perante o Senhor, se consagrar a Ti. Nos ajude a viver segundo a Tua vontade. Tenha misericórdia das almas que estão se perdendo no pecado, meu Deus, na apostasia. Tenha misericórdia, que o Senhor possa quebrar as cadeias, que o Senhor possa trazer a libertação aos cativos, fazer a libertação aos cativos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa curar os doentes, que o Senhor possa curar, sarar as feridas, meu Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo o diabo, cai por terra, toda oposição, oh meu Deus, todo espírito de retaliação, em nome de Jesus, Pai. Cai por terra agora todo ataque do inferno, em nome de Jesus. Oh meu Pai, agora todo ataque, meu Pai, oh meu Pai, em nome de Jesus, dos feiticeiros, eu repreendo, em nome de Jesus, todo o ataque dos feiticeiros, dos bruxos, em nome de Jesus. Tenha misericórdia deles e que eles possam se converter a Ti, assim como a gente tem se convertido para o Senhor. Glória a Deus, assim como a Tua misericórdia nos alcançou, que assim o Senhor possa alcançar essas vidas que estão no pecado, cegadas, que não enxergam, que estão, meu Deus, corrompidas. O Senhor pode fazer uma coisa maravilhosa, o Senhor pode fazer milagre, porque não tem nada impossível para o Senhor, não. Muito obrigada, meu Deus. Nos ajude para ficarmos no altar, nessa consagração, nessa relação com o Senhor. Nos ajude, Pai, a ficar na Tua paz, na Tua esperança. Oh, oh, que o Senhor possa nos preencher da Sua presença. Oh, meu Pai, oh, meu Pai, em nome de Jesus, faça a Sua vontade nas nossas vidas. Não a nossa, mas a Tua. E que o Senhor nos ajude a cada dia a viver nesse avivamento, nesse arrependimento, nessa reconciliação. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço, te louvo, Pai, para tudo sempre. Nos ajude a não nos corrompermos, em nome de Jesus, para a glória e honra do Teu nome, mas ficarmos na Tua santidade, agora e sempre. Obrigada, meu Pai. Pai, Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te louvamos, te agradecemos, oh meu Deus. Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Obrigada, muito, mas muito obrigada, meu Pai. Obrigada por tudo que o Senhor faz. Obrigada por tudo que o Senhor faz, meu Deus. Tua presença é incomparável, Tua palavra é incomparável. Em nome de Jesus, a gente fica nas Suas mãos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue usando os meus irmãos, as minhas irmãs, Teu povo, a cada um para o que o Senhor chamou e para as portas que o Senhor continua abrindo para cada um. Continue mandando, enviando aos Teus mensageiros para falar a Tua palavra a tempo e ao fora do tempo, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém. Toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor agora e sempre, porque só Ele merece. Olha para minhas mãos, eu não tenho marcas porque eu não morri por nenhum de vocês. Quem morreu e ressuscitou por cada um de nós foi Jesus Cristo, e só Ele é digno de toda a glória, de todo o louvor, de toda a honra. Amém? Toda exaltação, todo o poder pertence a Deus. Toda a glória, toda a honra é dele, para Ele e por Ele, agora e sempre. Amém? Toda a glória de Deus. Que Deus abençoe cada uma das suas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que cada um de vocês fiquem na paz de Jesus. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus está voltando. Nós precisamos nos guardar para Deus. Seguir a paz com todos e também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Toda a glória para Deus. Jesus já vem, Ele está voltando. Então, temos que ficar ligados na consagração, na relação com o Senhor. Amém? E na obediência. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo. E será até a próxima, se Deus assim o permitir. Deus abençoe.